Queridos amigos que acompanham o canal, vejam esse gráfico, que incrível, acabou a grana, o que então exatamente ele representa. Vejam aí mais um gráfico, né, gente, com mais de 50 anos de dados, na verdade, além, né, 63 anos, tá certo? E nunca tivemos uma queda no M2, o Money Supply Growth, tão forte, gente. Olhem o tamanho do estrago que fizeram no mercado financeiro depois de tanta geração de dinheiro. Pessoal, nem nos anos 90, né, que foi aí uma consequência de tudo que estamos passando exatamente hoje, né? O aperto monetário da era Reagan, o Paul Volcker, que temos aqui um vídeo muito bom no canal explicando, nem mesmo naquele momento tivemos então uma queda nesse crescimento M2. O que é isso daí, gente? É basicamente o dinheiro que está disponível, né, diretamente aí na economia, então contempla dados em o próprio dinheiro circulante, né, o que está aí nas contas correntes, então é o dinheiro que está disponível, digamos assim, tá certo? É exatamente isso que ocorre, né, gente? Depois de uma alta, vejam, né, que o mais interessante desse gráfico não é apenas a queda, pessoal. Olhem só, olhem só, olhem só, olhem só, olhem só, olhem só, olhem só. Sem dúvida, esse aqui é a parte mais importante, mas olhem a alta, tá certo? Acima dos 25%. Então não tem jeito, meus amigos, a matemática é implacável se você vai imprimir tanto dinheiro como aqui, principalmente, né, distribuindo diretamente para o povo, o rebote será terrível. Maravilha, pessoal, olha realmente que gráfico, né, é esclarecedor. E qual o motivo disso, né, pessoal? A oferta de moeda em queda alarma economistas que previram inflação. Opa, lembrando que muitíssimos poucos, hein, gente, previram realmente a inflação. A esmagadora maioria defendia que não geraria, porque o problema na cadeia produtiva que trouxe, né, o problema aí do bichinho, naturalmente diminuiria a inflação. Eu realmente não sei de onde eles tiraram isso, talvez aquela teoria monetária moderna, né, ridícula, explique isso daí. Que pena, né, você estudar em universidades tão renomadas ao redor do mundo e ter que ouvir uma bobagem desse tamanho. O aperto foi longe demais, já começa então, né, gente, a falar isso daí. E fora de moeda desde os anos 1980, então é óbvio, né? Mas o mais importante desta matéria, pessoal, da Bloomberg, é que ela deixa bem claro, mais uma vez, certo? Crescimento da oferta monetária está em colapso no Reino Unido, zona do euro e Estados Unidos. E eles interpretam isso como um aviso de recessão e deflação. Mas olha só, gente, é só então nesses três lugares? Não, pessoal, não. O importante dessa matéria, né, é que ela fala além dos Estados Unidos. Então temos também na Europa como um todo, no Reino Unido, muito forte também. E isso daí, imagine então nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, tá certo? Como a Rússia aí, que está em conflito. Imaginem isso na China, pessoal, né? Então é óbvio que é um fenômeno mundial, mas a concentração maior sim está nos países que meio que mandam no mundo, né, através das suas políticas financeiras. Os banqueiros centrais aumentaram demais as taxas de juros. Se os chamados monetaristas estiverem certos novamente, dizem que deveria haver uma limpeza das autoridades. Gente, olhem só, né, os monetaristas. Então, essa matéria da Bloomberg fala muito, né, sobre os monetaristas. E quem seriam os monetaristas, pessoal? Gente, são as pessoas minimamente lúcidas, né? São as pessoas que têm 2 neurônios. Não precisa ter 10 milhões. Se você tiver 2 neurônios, você sabe disso, tá certo? Se em um primeiro momento você libera muito dinheiro e depois você retira, né, para a economia, isso daí é uma tragédia. Pessoal, não se esqueçam aí, essa semana estamos falando lá na nossa área de mercado, novidades de mercado sobre o FMI fazendo os alertas que o Jamie Dimon fez a semana passada. Então falando exatamente sobre isso, né, como sim, essa questão aí do M2 também tem a ver
com a terrível crise bancária. Vejam aí que muitos bilhões de dólares sumiram da noite para o dia com aquelas vendas insanas de bancos, né? Então está muito bacana. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, 100% gratuito, entre lá. Com tanta loucura que está ocorrendo no mundo, temos que ter um segundo canal, e é esse. Se você está conhecendo o nosso canal agora, se inscreva, compartilhe, comente, né? Isso realmente nos ajuda bastante. Se gosta muito do nosso conteúdo, considere entrar aí em qualquer área paga, pois realmente nos ajuda bastante. Twitter e Instagram, pessoal, o dia inteiro postando material de primeira, vale também muito a pena, né? A gente não para por aí, pessoal. Essa análise de M2 passa sempre, tá certo, pela questão dos bancos centrais, claro, né, imprimindo muito dinheiro. A quantidade de dinheiro deve estar no painel do Banco Central. Se não estiver lá, banqueiros centrais serão tão perigosos quanto as pessoas que dirigem carros sem olhar para o velocímetro. Então, mais uma vez, voltou aí essa semana, né, a pauta da questão dos juros. Então vejam aí o tamanho dos aumentos, impressionante como os Estados Unidos, né, gente, lideraram esse movimento. Então, os Estados Unidos já está em 5, o Banco da Inglaterra já está em 4,2, Europa 3,5, e esse daqui é o Banco Suíço, 1,5. A Suíça mesmo, depois de toda aquela bagunça que fizeram lá com o Credit Suisse, com o UBS, continua sendo o banco com menor juros, pessoal. Sim, muitos investidores, né, preferem aí os francos suíços do que o dólar americano, tá certo? Então, é muito interessante que no mercado agora, economistas defendem que o Fed foi longe demais e outros economistas dizem que o Fed deveria ir mais longe até, né, com o aumento de juros, porque a meta da inflação de 2%, pessoal, ainda está distante, e o core, como falamos aí em outro vídeo durante a semana, que são os alimentos, os transportes, basicamente aquilo que é o mais importante, né, gente? Os caras colocam um monte de coisa nada a ver aí no índice para ele ficar mais tranquilo, mas a verdade é uma só, né? O povo ainda está sofrendo muito no próprio bolso, e esses aumentos ainda não pararam. Desde 1979, esse sinal previu com precisão um aumento no desemprego e uma queda no mercado de ações. A história sugere tempos piores à frente, né? Então, gente, olhem este gráfico, né? Que sensacional. Mais uma vez, gente, ficou aí, né, abaixo de zero só em momentos muito críticos. Então, com o tech bust ou burst, né, alguns falam burst pela questão de queimar mesmo, as empresas foram queimadas, poucas sobreviveram, né? O Financial Crisis de 2008 e finalmente aqui, ó, o C19, vocês sabem o que é isso daqui, nem no C19, né, chegou a ficar tão baixo. Olhem que interessante, já estão chamando então agora, né, de crise bancária. Será que 2023, gente, vai ser conhecido como o ano da crise bancária? Eu ainda acho que não, tá, pessoal? Porque além dos bancos, né, tem muitas outras empresas aí, muitos outros setores com um problema grave, mas vamos entender então o que esse gráfico, né, nos traz. Então é o seguinte, ó, desde o colapso do SVB, que eu também falei essa semana aqui em outro vídeo, né, rendimento do Tesouro de 2 anos menos 3 meses sofreu sua maior inversão desde a década de 1970, indicando que o mercado de títulos espera que o Fed diminua taxas nos próximos 2 anos em relação às taxas atuais. Perfeito, gente, perfeito. Que sensacional, né? Então, esse gráfico, mais uma vez, ele representa a relação entre títulos de 3 meses e 2 anos. Pessoal, vamos lá voltar um pouquinho às bases, né? Por que essas inversões, gente, são tão importantes da gente analisar? Se você vai, né, pegar um título ali, comprar um título de prazo curto, gente, é claro que esse prazo curto ele tem que ter um juros menor, né, do que um prazo extenso. Afinal de contas, é óbvio, você tem mais tempo, né, atrelado, né, àquele título. Você tem mais tempo de vencimento, então você vai esperar um juros maior. Muita coisa pode acontecer de ruim, né, em 10 anos, em 2 anos, do que em 3 meses, pessoal. Basicamente é isso. E se você tem aí 3 meses com juros muito maior do que 2 anos, é óbvio, gente, que o mercado
está contabilizando sim um grande crash nesses 3 meses, né? Ah, mas pode ser crash da bolsa? Não necessariamente, né, pessoal? Pode ser um crash aí em empregos, em lucros, que deveria, claro, né, respingar na bolsa, mas aí não dá para ter essa certeza, tá certo? Mas o fato é esse: 3 meses versus 2 anos, nunca tivemos uma inversão tão grande, apenas nos anos 70, né, que nem está aqui no gráfico, mas eu realmente acredito que isso mostra com precisão, tá certo, a saúde do sistema financeiro. E estou lembrando isso, pessoal, a semana inteira, para não perdermos o foco, né, do que nós estamos vivendo. Lembrem-se mais uma vez que em março, olhem, acabamos de ver aí os juros da Suíça, é um dos lugares mais confiáveis no mundo, tá certo? E o governo mandou um banco comprar outro, tá certo? Que liberdade é essa, gente? Que sigilo é esse? Que transparência é essa, né? Onde o governo manda um banco comprar outro, senão o sistema financeiro do mundo inteiro estaria com sérios problemas. Pessoal, se chegamos num ponto desse, realmente é muito difícil resolver, né, sem um outro grande problema. E lembrando também que sempre temos aí quedas profundas, fortes, violentas, sim, mas quando vem as altas, elas conseguem superar em muito as quedas. Então, a longo prazo, gente, né, a longo prazo, como dizia o investidor lá, né, a longo prazo todos nós estaremos mortos, tá certo? Mas sim, é uma realidade que se você se posicionar, né, no momento certo, consegue com certeza mudar o patamar aí do patrimônio, né? Consegue mudar de vida, isso é sim um fato. Mas, de novo, né, pessoal, no momento que está tudo ruim, comprar ativos é muito difícil, e também no momento que está aquela euforia, todo mundo imaginando que é alta infinita, é difícil você se proteger. Olhem aí como o mercado continua se protegendo, né, os maiores shorts aí desde 2011, então realmente um mercado muito apreensivo, está subindo de um lado, mas está cobrindo, né, se protegendo de outro. Se você quer saber como isso é feito, temos aí o nosso cursinho de opções bem básico, boleto, Pix, 4 vezes no cartão, e a área de opções também, assinatura mensal, onde discutimos códigos, valores. Está realmente muito bacana, gente. Não percam também o nosso vídeo do Dalai. Que coisa horrorosa, né? É essa cena, a Globo News, claro, passando um pano, mas não percam aí, o vídeo fez muito sucesso. Muito obrigado a todos que assistiram, que todos tenham uma excelente noite, um grande abraço!